Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Último dia, né? Último dia do mês de julho. Amanhã já estaremos no mês 8, mês de agosto. E que bom que você está aqui nessa manhã conosco, nesse culto de madrugada que acabamos de ter, onde o Senhor certamente falou corações de muitas pessoas do Brasil e no exterior. E eu quero convidar você para que você continue conosco agora no pós-madrugada, onde iremos conversar com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã, onde o pastor Edson Souza trouxe aqui o texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Antes da gente dar o início aqui ao pós-madrugada, deixa eu mandar um abraço aqui ao Enzo Gabriel, ele está fazendo 9 anos de idade, ele é da Igreja Cristã Maranata de 31 de março, lá em Itamaraju, na Bahia. E parabéns então ao Enzo Gabriel, completando 9 anos de idade. Parabéns, meu querido, Deus te abençoe, tá bom, Enzo? Um abraço também ao meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis, tá aqui acompanhando a nossa programação, já mandou aqui a sua participação. Ele disse: Kleber, na hora do combate dessa noite, né? Na hora da noite, o servo tem no Senhor a certeza da vitória eterna, porque na sua vigilância tem ouvido o comando do Senhor. Isso mesmo, pastor Erli, nosso querido pastor Erli, lá de Florianópolis. Um abraço, meu querido pastor, saudade do senhor. Um abraço também sim, o nosso querido ungido Samuel Detman, que agora ele estava em Aribiri, que é um bairro aqui em Vila Velha. Ele continua em Vila Velha, só que em outro bairro. Agora ele está no bairro Ataís de Botafogo. E quero mandar um abraço então ao ungido Samuel Detman e aos irmãos aí de Ataís de Botafogo, que eu não sabia onde era esse bairro, mas é ali pertinho para quem mora aqui em Vila Velha. Fica ali depois de Aribiri, né? Enfim, fica perto de Ataíde mesmo, Ataíde de Botafogo, ali pertinho, quase saindo aquele bairro São João Batista, Vila Batista, isso mesmo. Um abraço, meu querido Samuel Detman, e aos irmãos aí de Ataíde de Botafogo, da Igreja Cristã Maranata. Um abraço também à família do Leonardo, a Kátia, o Samuel e a Sarinha, que são lá de Mata da Serra, na Serra, ovelhas do pastor Marcelo Simões. Uma quinta-feira retrasada, se não me falha a memória, eles retornando de Minas Gerais sofreram um acidente de carro, mas graças a Deus está todo mundo bem, né? Isso, conhece, né, pastor? Conheço, fui pastor dele. Isso, o Samuel tomou uns pontos assim no rosto, né? Mas estão bem. Estão bem, graças a Deus, a Sarinha, todos bem, graças a Deus. Um abraço a essa família querida aí. Isso, estou em plena recuperação, né? Recuperando do susto e de alguns ferimentos, mas está todo mundo bem. E eu quero mandar um grande abraço a vocês, viu, queridos? Estamos orando por vocês. E é um pedido de oração em favor da vida do Alisson. O Alisson é um jovem, né? Ele mora em Recife, em Pernambuco, está internado, sofreu um AVC, está entubado, está internado. Vamos orar pela vida do Alisson. Vou só dar uma bênção ao nosso querido irmão Alisson. E claro, vou pedir aos irmãos que continuem orando pelo Benaia. O Benaia é um menino, ele está internado e os médicos fazendo alguns exames, e os médicos ainda não sabem o que o Benaia tem, e os médicos precisam saber o que ele tem para começar o tratamento, né? Então vamos orar pelo Benaia. O Senhor abençoa ali os médicos, os exames que ele está fazendo, para que esse tratamento comece a ser feito o mais rápido possível. Nosso irmãozinho Benaia, se não falo memória, tem 3 aninhos de idade, ele volte, né, a ter uma vida normal. E também pela Zara Luiz, filha da nossa irmã Nicole, está lá em Londres, na Inglaterra, está internada também. E ela nasceu prematuramente, completou 30 dias de vida agora, semana passada, se não falo memória, quinta ou sexta-feira, e também está enfrentando já uma batalha ali na nossa querida Londres, tá bom? Temos que orar por ela também. Zara Luiz, filho da nossa irmã Nicole. Tá bom, queridos? São 6h33, agora sim, vamos dando início ao nosso pós-madrugada. Vou pedir o nosso irmão Sena para colocar na tela, por favor, Sena. O texto sagrado dessa manhã está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Isso, obrigado, querido. Está aí na tela para você que acompanha pela TV Manaim e você que vai acompanhar daqui a pouquinho também pelo YouTube. O texto diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido
por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo falou esse texto. E antes de eu abordar aqui o texto ao pastor Edson Souza, gostaria de lembrar os irmãos que nós estamos no YouTube. Então, daqui a pouquinho, quando terminarmos aqui o pós-madrugada, por volta de 7h30, 7h50 mais ou menos, a madrugada e o pós-madrugada já estarão disponibilizados no YouTube. Você pode enviar o link para quem você quiser. Você pode assistir novamente. Você pode assistir à tarde, pode enviar para o colega de trabalho, seu familiar. Tá bom, querido? Dá o joinha, né? Isso, nunca esqueça de dar aquele joinha, como o pastor Aníbal falou, aquela mãozinha assim com o joinha, né? É o like, dá o like, tá bom? Que é importante para nós. É importante, sabe por quê? Porque o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é importante e vai oferecer o conteúdo a pessoas que não conhecem ainda o Senhor, a pessoas de outras denominações, a pessoas que não conhecem o Senhor, que não são evangélicas, não são cristãs. Isso é importante, é uma forma de você evangelizar indiretamente. E também não esqueça de colocar o seu nome e dar a sua opinião. É isso, fazer uma colocação, mandar um abraço, colocar seu nome, a sua cidade, seu estado, aonde você está, para que a gente possa saber da onde os irmãos estão participando conosco. Tá bom, meus queridos? Estamos aguardando a sua participação. Pastor Edson Souza, o texto trazido nessa manhã, o apóstolo Paulo, como o senhor mesmo colocou, ele não estava num spa, ele também não estava num resort, né? Muito menos em Governador Valadares. Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma. Mesmo assim, ele fala, olha, eu já estou sendo oferecido. Ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo e ele precisava incentivar, ele precisava aconselhar o Timóteo e até mesmo o João Marcos, o evangelista Marcos, para que eles continuassem nesse bom combate. E o texto começa assim, no capítulo 4, verso 1, diz assim, conjuro-te. A palavra conjuro-te, aqui no grego, é uma palavrinha fácil de falar, é diamartoromai, que quer dizer, é uma ordem. Lembre-se de sua missão, Timóteo. No grego quer dizer isso, lembre-se de sua missão. E ele diz, olha, o tempo da minha partida está próximo. Quando ele falou isso aqui, até o dia que ele foi morto, 4 meses. E ele sabia que ele tinha que... Ele falou assim, mas vem rápido, no verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Depressa, rápido, porque ele sabia que o tempo dele, se Timóteo demorasse mais um tempinho, Paulo já não poderia passar esse recado para ele, porque ele disse, né? O tempo da minha partida está próximo. Bem próximo. E no verso 11, se me falha a memória, deixa-me ver aqui. Só Lucas está comigo? Só Lucas está comigo, mas ele fala, desculpa, no verso 13. Ele disse assim, olha, quando vocês vier, traz a capa que deixei em Trode, em casa de capa, porque ele foi preso tão rápido que não teve nem como pegar os pergaminhos. E aí a capa, porque estava muito frio, e também ele fala assim, principalmente os pergaminhos. Pergaminhos aqui é a palavra do Senhor. Então, nesse momento que Paulo está revendo, nesse combate, e sabendo que o tempo da partida dele estava próximo, o tempo da partida desse mundo, ele disse assim, traz a palavra. Que no momento do combate, pastor, nós não podemos nos afastar nunca da palavra. Nunca. Mas principalmente na hora do combate. A palavra, ela tem que estar próxima, porque a palavra é luz para o nosso caminho. Então, Paulo, ele está vivendo um combate, ele sabe que o tempo dele está próximo de ele ir embora desse mundo, mas ele não quer se afastar da palavra, porque ele tem certeza de que ele completou a carreira, ele estava tranquilo, ele não tinha medo de partir desse mundo. Ao contrário, ele fala, olha, eu estou feliz aqui, mas se eu tiver que ir embora, eu vou estar muito mais feliz, porque ele sabia no que ele cria. Pastor Edson, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, mais uma vez, os nossos irmãos que participam conosco, e os que entraram agora para esse pós-madrugada, pastor Wallace, pastor Ricardo, pastor Aníbal. E o interessante aqui, ô Kleber, é o seguinte, o tempo da partida dele não trouxe para ele nenhuma aflição, tá? E porque a palavra traz esse descanso pra gente.
No bom combate, a palavra é essencial, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, como você citou, e ela também é o nosso escudo, porque nesse combate é tantas coisas aí para nos tirar dele, para mudar a palavra. Você pode ver o seguinte aqui, no capítulo 4, verso 3, fala assim, ó, virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, tanta coisa ruim que vem nessa hora, exatamente para tirar a genuinidade da palavra, a revelação, tirar isso da gente, a doutrina. Então, quando se fala de doutrina hoje, tem muita gente que fala o seguinte, não, isso é chato, isso é cansativo, ninguém não quer ouvir isso, mas a doutrina é que nos preserva nessa hora. A doutrina é que nos fez com que Paulo fosse embaixador de cadeias, como ele mesmo disse, embaixadores de cadeias. E aqui fala no verso 4, ele fala assim, porque eles não estão com a doutrina, Paulo está falando isso. Ó, e desviarão os ouvidos da verdade, sim, voltando a fábulas, a historinhas. Pois é, então a palavra é essencial. Ele estava preso, mas a preocupação era a palavra. Porque foi a palavra que o permitiu ter esse combate. Você vê, ele instrui, aqui diz assim, ó, não pare de pregar. Isso. Não pare de pregar. E outra coisa, como o tempo da partida se aproximava, para ele que viveu pregando e viveu a palavra o tempo todo, aí você que gosta muito disso aí, ô Kleber, se você for dar uma analisada nesse verso 6 aí da mensagem, que é o tempo da partida. Partida no grego, a gente pode tirar 3 significados. Sim. A partida primeira coisa, tirar peso dos ombros. A partida, segunda coisa, é como se fosse atravessar com um bote para o outro lado. E por fim, a terceira, a partida significa soltar as cordas, desamarrar as cordas da tenda. Isso mesmo. Ou seja, a minha morada transitória chegou ao final. No grego aqui ele usa a palavra desprendimento, soltura. Exatamente, que é soltar as cordas. Isso. Então quando ele fala o tempo da partida, ele não estava preocupado com a morte, ele estava preocupado agora em receber a herança, porque morrer para o servo é receber a herança. Vinde bendito meu pai, possuir por herança o reino preparado. Então a morte para o servo, como Paulo também diz, ela é um prêmio, ela é um ganho. Então ele não estava preocupado com isso. Ele falou assim, agora eu estou oferecido em sacrifício, aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quem vive a palavra, eu me lembro muito de uma frase que o pastor Jadeti certa vez disse, e repetiu algumas vezes, né? Que a vida é um veículo de viagem no tempo, que pode nos levar a 2 caminhos. Se for com a palavra, com Cristo, combatendo o bom combate, vida eterna com Cristo. E se não for, vida eterna sem Cristo. Então Paulo, nessa viagem dele, com Cristo, com a palavra, com o Espírito Santo, e como ele diz, o que eu aprendi do Senhor, né? Eu aprendi do Senhor. Então, qual foi o destino na viagem do tempo dele? A eternidade. Aquele terceiro céu que ele disse certa vez que viu, agora ele está verdando. O contrário de Demas, que abandonou a palavra. Ou seja, nessa viagem, como o senhor está colocando aqui, Demas não chegou no céu. Isso aí, meu irmão. Então, essa palavra de Paulo para a igreja é uma palavra de firmeza, é uma palavra de definição, e uma definição pessoal. Eu combati o bom combate, você tem que combater o seu bom combate, ninguém vai combater por você, tá? O que Cristo fez na cruz foi anular a sentença mortal para aquele que está combatendo o bom combate. E quem não está combatendo, a sentença vai virar sobre ele. Porque a morte substitutiva de Jesus é exatamente porque nele o combate é dele. Quando estamos com ele, o combate é dele. E sem ele, o combate é nosso e a gente perde, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Então, meu amigo, quando você vê aqui, e meus irmãos, é uma palavra de firmeza, é uma palavra de ânimo, e essa partida o Senhor tirou o peso dos ombros, o Senhor nos faz atravessar essa jornada, e agora é hora de soltar as amarras. Isso se chama arrebatamento, onde será arrancado dessa terra a igreja e o fiel, tá? A ênfase, se a gente observar, a ênfase da escola bíblica de ontem é a sua vida, é a sua escolha pessoal, a sua definição pessoal, é a sua postura pessoal no evangelho, é a sua comunhão com Cristo, é o seu preparo para o arrebatamento. E o que Paulo diz aqui é exatamente isso. Ele estava preparado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor Wallace Rosete, no verso 2 desse mesmo capítulo, pastor,
Paulo, ele aconselha Timóteo, diz assim, olha, que você pregues a palavra em tempo e fora de tempo, ou seja, em uma boa situação ou numa situação não tão agradável, e que você possa responder, que é redarguir, né? Responder, repreender, exortar com toda longanimidade a doutrina. A palavra longanimidade aqui no grego é não desistir diante de pessoas difíceis. E a palavra perseverança é não desistir diante de circunstâncias difíceis. O que Paulo estava falando aqui para Timóteo era, vai ter situação difícil, vai ter batalha, vai ter luta, mas você não pode desistir nem diante dos problemas e nem diante de pessoas difíceis, como Alexandre Latueira, ele fala de Alexandre Latueira aqui. Ou seja, nesse bom combate que nós estamos combatendo, para recebermos também essa coroa, esse prêmio, essa herança, nós vamos encontrar situações difíceis, ou seja, que a luta vem sobre todos, né? Porque nós não somos servos do Senhor, que a luta não vai vir, ao contrário. Mas também pessoas difíceis que vão se aproximar para tentar nos desanimar, desistir, nos desviar desse caminho. Mas Paulo estava chamando a atenção para que Timóteo estivesse atento a isso, para que ele não desistisse desse bom combate. Paz do Senhor, pastor Wallace. Paz do Senhor Cleber, paz do Senhor Edson, Ricardo, Aníbal, os demais irmãos, ouvintes. Na verdade, não era privilégio só de Paulo. Verdade. O Paulo estava deixando um recado para todos nós. Por isso que ele fala, não existe tempo. Ele já estava dentro do tempo de Deus, né? Exatamente. Então ele já estava vivendo essa experiência, né? Interessante que ele alerta no verso 3, ele fala a respeito desse tempo, né? Que não sofrerão a doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estamos vendo isso na internet, onde temos especialistas de tudo, claro, que não são especialistas de nada. Com seus próprios concupiscências, com seus próprios desejos, né? Perfeitamente. Porque o homem, ele está preocupado em resolver a sua necessidade, os seus desejos. O homem se tornou egocêntrico, né? Então Paulo estava alertando. Então não era só no tempo de Paulo. Então a palavra é tão atemporal, é tão própria pra gente, que Paulo estava falando. O pastor estava pregando, eu estava analisando sobre isso, né? Paulo estava pregando para mim, pregando para você que ouve. É isso aí. Estava pregando para a igreja do tempo, né? Então ele fala a respeito de tudo que aconteceria. Será que nós estamos vivendo isso? Ele diz assim, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O homem, Isaías fala que a verdade anda tropeçando pelas ruas. Então nós estamos vivendo onde o homem se afasta da verdade para entender os seus próprios interesses. Então a verdade, ele começa a desvirtuar, como diz outro, usando meias verdades, fábulas, né, histórias, para desvirtuar a responsabilidade que é pessoal, que o pastor colocou e que a escola bíblica tem nos ensinado, que nós temos aprendido, que é muito pessoal. Então Paulo, ele fala a respeito disso, ele fala desse momento, né, onde o homem estaria envolvido com todos aí. Aí a gente traz para hoje. É diferente? O combate à palavra, o combate à verdade, o combate à doutrina existia no tempo de Paulo e existe nos nossos dias também. E aí que ele fala com propriedade, né? Ele assim, o meu tempo está próximo. Tempo da partida. Para Paulo era o tempo da partida dele, né? Que nada mais é do que também a decisão nossa, porque o tempo da volta do Senhor, o tempo dessa partida pode se dar a qualquer hora. Não é verdade? Eu posso sair daqui e chegar ali, ter um problema, uma queda, um acidente, e chegou meu tempo. Eu estou preparado? O que Paulo estava querendo dizer, você esteja preparado, porque o tempo da partida está próximo. A igreja vive justamente a proximidade do tempo da partida, né? A partida para o arrebatamento, ou a partida seja o que for, porque nós temos que estar preparados hoje. Hoje, se ouvir a tua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Então, Paulo, ele bate muito nisso, né? Eu combati, eu tenho minhas experiências, eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava falando justamente da sua experiência pessoal, que dava a ele essa segurança. Por isso que ele fala aqui, procura vir ter comigo depressa. Porque qual o tempo nosso hoje? Cajado na mão, hein? É isso mesmo. Comer apressadamente,
A igreja está vivendo esse tempo. É apressado mesmo. Estamos de saída, né? Estamos de saída, não tem tempo a perder, né? Então ele falou, mas lá na frente assim, procura vir ter comigo antes do inverno. O inverno vai vir. O inverno vai vir. Vai vir. Já está aí. Isso. É a frieza espiritual. A frieza espiritual que domina o mundo. O mundo, essa frieza, o homem não crê mais em nada. Ou, aliás, crê em tudo, menos na verdade. Né? E foi bem isso quando Pilatos perguntou ao Senhor Jesus, né? Falou assim, o que é a verdade? E quando o Senhor Jesus ia começar a falar, ele falou, não tem tempo para isso, mudou de assunto. Ou seja, o homem, nessa hora, ele não quer ouvir a verdade. Ele quer viver a verdade dele baseado nos seus próprios conhecimentos, nas suas paixões, nos seus desejos. Porque a verdade da salvação, a verdade do evangelho, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que passar pela verdade para a vida eterna. Então o homem tem que deixar de lado os seus desejos, sua concupiscência, né? Aquilo que é natural nosso. Nós somos gente, nós somos humanos, temos a naturalidade nossa, né? Nós temos que combater isso, né? Resistir e o diabo fugirá de vós. Quer dizer, é a igreja que vive em santificação do Espírito. E aí as pessoas não querem. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E aí que é o grande problema. Então acho que esse texto é muito maravilhoso, né? Esse aspecto aqui que Paulo fala, que a necessidade de estarmos prontos porque o dia da partida está próximo. Pastor Ricardo Castro também conosco aqui, pastor, a paz do Senhor. Paulo utiliza a figura de uma luta, ele usa uma metáfora aqui, né? É uma figura de uma luta, uma batalha, mas ele transmite a ideia de que o bom combate realmente significa algo extremamente duro, não é verdade? E ele diz assim no verso 16 desse mesmo capítulo, ele fala assim, olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Não foi só Demas que o desamparou. Ele certamente, Paulo ali, ele achava que alguém iria ajudá-lo ali na sua defesa diante do tribunal, mas ele diz, ninguém me assistiu, ninguém me ajudou. Mas a palavra aqui diz assim, no verso 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. A palavra assistir aqui no grego é paristano. Paristano é alguém que ficou do meu lado, estendeu a mão e me levantou. O Senhor, nessa hora do bom combate, é Ele, é quem nos auxilia, é quem nos ajuda, é quem está do nosso lado, é quem nos estende a mão e nos coloca de pé nessa hora do bom combate, esse bom combate que nós estamos vivendo agora nessa reta final do tempo da igreja nessa terra, pastor. A paz do Senhor. Pai do seu Kleber, pai dos seus pastores aqui presentes, os irmãos, os amigos que participam conosco deste período pós-madrugada, né? O Kleber, o pastor Edson, né, citou um texto ali na mensagem e que eu gosto muito desse texto, e sempre menciono, às vezes quando estamos pregando, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, né? Então é uma promessa que se cumpre em nossos dias. Então, o bom combate, na presença do Senhor, todo combate é bom, porque Ele está conosco combatendo também, né? Nós não estamos assim livres, imunes aos problemas que nos cercam, né? As provas estão aí, as lutas estão aí, mas nós temos esse Deus que é um Deus Emanuel, que é um Deus conosco, que está presente conosco, e é Ele quem vence as nossas batalhas. Exatamente. É Ele quem vence as nossas causas, né? Vejam bem, Paulo aqui, ele fala que acabei a carreira, né? Não foi fácil para ele, né? Houveram muitas provas, lutas, perseguições. Paulo foi um homem que de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Recebeu afrontas, né? Mas ele atendeu ao chamado do Senhor na vida dele, né? Ele permaneceu fiel ao Senhor. E é interessante que ele faz algo aqui de extraordinário, né? Por quê? E ele diz aqui todo motivo, né? Ele diz todo motivo por isso, vale a pena continuar na presença do Senhor. Porque ele falou, olha, a coroa da justiça me está guardada, né? Aleluia. Então, lá em Apocalipse, diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ele foi fiel até o fim e Deus não o abandonou. É interessante que os pastores estavam comentando aqui, o pastor Wallace,
O texto que nós vemos aqui é um retrato do que nós estamos vivendo nos dias atuais, mas os alertas vêm aqui do capítulo 3, os tempos trabalhosos. Sim. Os tempos trabalhosos. Então ele fala aqui das características das pessoas que estão aí, dos homens. Sim. Mas tem um conselho do Senhor aqui, ó, destes afasta-te. Então o momento é de nós continuarmos em comunhão com o Senhor, na dependência do Espírito Santo, ter uma vida, conforme o pastor Wallace disse, de santificação, né? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, né? Mas o dia que Ele nos chamar, nós sabemos que nós vamos para uma eternidade. Então temos que estar nesta posição de dependência do Espírito Santo, em santificação, né? Porque para que o momento em que formos chamados, irmos para uma eternidade com Deus. Amém. E o senhor falou sobre o capítulo 3 aqui de Timóteo, 2 Timóteo, ele fala exatamente isso, o perfil. As características estão aqui. Isso, ele fala assim, olha, sobreviverão tempos trabalhosos ou furiosos, né? Haverá homens, ali fala o perfil, há homens amantes de si mesmo, pastor Wallace falou sobre isso, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, olha só, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Isso aí é a principal. Olha só. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, também orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, das paixões, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, como o senhor falou, esqueceram de tudo aquilo que pregaram e viveram. Exatamente. Afasta-te. Né? Aí no verso 8 assim, eles resistem à verdade, e são réprobos, ou seja, são malvados, são infames. É o perfil do homem hoje, se a gente olhar, né? As pessoas que nós estamos convivendo nesse dia a dia nosso. É uma questão, o Kleber, porque a ênfase da escola bíblica ontem, e o pastor Edson lembrou aqui, e pregamos isso à noite, né? É um momento de decisão, de definição. A decisão é pessoal, sim. O chamado do seu é individual. Então, é de cada um pegar esse texto que está aqui, que você acabou de ler, e a mensagem que o pastor trouxe nessa manhã, e se aplicar na vida dele. Sim. Isso aqui está chegando para mim no meu celular, rede social. É do Senhor? Não é. Então, as características estão aqui, calúnia está aí, traição. Mas o conselho de Deus é claro, afasta, destes afasta-te. Né? E no verso 17 assim, mas o Senhor assistiu-me, eu já disse aqui que é alguém que ficou do meu lado, estendeu a mão, levantou, e ele diz assim, fiquei livre da boca do leão. Ou seja, quando nós nos deparamos ou nos debruçamos diante da verdade, a palavra é que nos livra da boca do leão. Não há outro socorro, é só o Senhor para nos livrar da boca do leão. E aqui eu estou falando metaforicamente, mas estou falando aqui literalmente também. A livrar da boca do leão é livrar da morte, é livrar aqui do sofrimento, é nos livrar de perdermos a salvação. Ao contrário, né? Se chama na verdade, é a verdade que nos levará. Porque eles assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. E a palavra do Senhor e o sangue do Cordeiro é que irá nos livrar, nos guardar e nos livrar da boca do leão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí. Inclusive teve um texto ontem, né? E foi até nesse que nós trouxemos a palavra à noite, que fala muito todos os recursos para vencer estão ali, né? Que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, né? Se andarmos à luz. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos livra de todo pecado. Então todos os recursos para vencer ali, né? O projeto de salvação de Deus está ali, né? Resumido. E um muito precioso que o Senhor tem nos dado, que é o clamor pelo sangue de Jesus. Exatamente. E para você que está em casa pensar, todos os caminhos, menos um, levam a lugar algum. Pensa nisso. Pastor Aníbal Neri, a expressão que o apóstolo Paulo ele colocou assim, ao analisar o seu ministério que estava chegando ao fim, Paulo diz assim, guardei a fé. Ele estava dizendo que a sua confiança em Deus permaneceu inabalável apesar dos problemas, da perseguição e da aflição de Nero, que tanto perseguiu a pastor Aníbal.
Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo. Também aqui o pastor Edson, o pastor Ricardo Cassa, o pastor Wallace. Que o Senhor possa nos abençoar nesse início de semana, não é? Uma alegria sempre estarmos aqui com os irmãos. Aqui, Kleber, esse texto, ele está cheio de doutrina, né? Sim, verdade. Porque aqui está a fé, aqui está a salvação em Jesus, a volta do Senhor Jesus, está a salvação. Aqui está toda a trajetória de Paulo, né? A experiência dele. Mas o guardar a fé realmente é o único tesouro que nós podemos carregar conosco para a eternidade. Porque a graça é derramada, ela fica aqui. As revelações do Senhor, nós vamos vivendo delas na nossa caminhada. Mas a fé é aquilo que vem da eternidade, passa pelo tempo do homem, volta para a eternidade com o homem. E Paulo sabia bem disso, ele disse, eu tenho que guardar a fé. Eu estou guardando a fé de tudo isso que eu vivi. Mas eu queria continuar dando ênfase aqui ao que o pastor Edson lembrou, o pastor Wallace lembrou, o pastor Ricardo lembrou, que foi a palavra de ontem pela manhã na escola bíblica da individualidade da salvação. Isso é muito importante para nós. E aí o pastor Gedeuti lembrou daquele texto, foi um dos textos sugeridos, né? Um será tomado e o outro será deixado. Vejam, aqui Paulo fala disso. O texto que você citou, aqui no versículo 17, diz assim: ninguém me assistiu na minha defesa. É ele sozinho mesmo. É ele sozinho. Depois ele diz assim: mas o Senhor me assistiu. É ele o Senhor. Exatamente. Então, é verdade, e isso é um benefício para nós. Também está na palavra, é uma doutrina que é corpo. Nós vivemos corpo, é uma bênção, a oração um pelo outro, transmissão de vida, não é, pastor Edson? Toda a bênção do corpo é um conforto para a igreja, é uma bênção, é uma experiência, é um apoio que todos nós temos para a salvação, para a nossa caminhada. Você está ali precisando, você conta com o corpo. Nós estamos aqui orando por irmãos que estão enfermos, nós estamos buscando uma bênção do Senhor. É corpo de Cristo, um está cantando louvor, o outro está pregando a palavra. Então toda esta bênção nós temos como recurso, mas a decisão é individual. Você pode estar no meio do corpo, registradinho lá na lista de membros da igreja, tá tudo certo. Mas se você não tiver uma experiência com Deus, ela não será um obreiro aprovado. Não será. Eu lembro do dia da partida do meu pai. Meu pai teve uma experiência muito próxima da partida, já estava enfermo, e no culto de sepultamento teve um momento que eu fui lá no anexo da igreja, né? E quando eu cheguei lá, o irmão daquela igreja, que não era a igreja minha, né? Não era a igreja que eu estava, ele chamou e falou assim: olha aqui, ó, o nome do seu pai tá na lista aqui, ó, do grupo de assistência. Aqui, ó. Eu falei, que bom. É bom ver isso aqui, né? É bom. Depois voltei, aí chegou o rapaz do correio, entregou um telegrama que veio do presbitério. Estava escrito uma saudação, uma palavra de conforto ali do presbitério pela partida do nosso irmão, né? E aí você vai, mas tudo isso que nós registramos, que nós falamos, não tem valor se num momento e nós presenciamos isso, ele entregar a vida dele ao Senhor. Porque a salvação é individual. Fala, pastor Wallace. Paulo, né? O Senhor, quando mandou os discípulos irem por todos os lugares pregar, né, curar, os discípulos foram, eles voltaram felizes da vida, porque os doentes foram curados, mortos ressuscitaram, eles voltaram com aquela alegria perto do Senhor Jesus. Falou: tá tudo certo, mas antes, porém,
o vosso nome que esteja no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. Essa que é a benção. Essa que é a benção. Né? Ó, e aqui nós vamos ver, se você olhar a trajetória de Paulo, você vai ver isso aí. Ele estava ali combatendo contra a igreja, mas no momento que ele tem a experiência, olha o que a palavra diz: e os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles não estavam tendo a experiência de Paulo, a experiência individual. Eles estavam juntos, toda aquela bênção estava acontecendo. Então você vê alguém se converter numa casa e o outro não se converter. Os dois vão juntos num culto, um se converte, o outro não. Os dois ladrões na cruz. Então a palavra... Os dois ladrões na cruz. Inclusive... Era a mesma coisa. Os dois ladrões na cruz. Então é o seguinte, é individual, é uma experiência. Um será tomado e o outro será deixado. Deixado e tomado são coisas diferentes, né? Completamente diferentes. Mas poderia ser assim, um é levado e o outro deixado, mas não é levado, não. Tomado. É a força, né? É a força. Isso. É tomado. Então, é o arrebatamento da igreja. Então, o preparo da igreja para isso. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, esta bênção não é só para mim. É para todos que amarem. Todos que amarem a vinda do Senhor. É lindo. Imagina que ele estava amando a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo partiu já tem quase 2000 anos. E ele estava aconselhando aos outros. Aí o pastor Ricardo lembrou, aliás, o pastor Wallace lembrou ali, falou assim, o pastor Edson estava pregando e eu estava pensando na minha vida. É isso mesmo, a palavra aqui, ele não estava pregando para ele mesmo, ele estava pregando para nós, ele está pregando para ele também. Está dizendo, ó, tudo isso que eu estou vivendo aqui, eu combati o bom combate, acabei a carreira, que pena, né? A carreira está acabando, mas guardei a fé, agora é a eternidade. Agora é todo o galardão. Aleluia. Agora é toda a bênção que o Senhor preparou em toda essa trajetória, desde o sofrimento dele lá, para se converter, né? Para mudar de vida, ficou cego 3 dias, né? Até encontrar ali Ananias e operar uma bênção, o Senhor, e a vida, e a experiência, e depois as prisões, as chicotadas, tudo aquilo que ele viveu. Agora. Mas ele está dizendo aqui, ó, agora é a bênção eterna. Agora é a salvação eterna. Vale a pena. Agora vale a pena. Agora é o que ele escreveu ao Romano, é hora de despertar do sono, porque está mais perto a salvação, né? A bênção está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. Exatamente. E olha só, o que ele escreveu em 1 Coríntios 15:58, né? Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque ela tem uma recompensa. Não é vão, né? Não é vão o esforço no Senhor. Glória a Deus. Agora... Então é isso. Amar o Senhor Jesus. Você quer viver essa experiência, né? Se quer... Amar o Senhor Jesus. O convite está aqui, pastor Aníbal. Procura vir ter comigo depressa. O Senhor tem pressa. Tem tempo a perder. A porta da graça ainda está aberta. Agora, é interessante que... hoje ouvides a minha voz... É interessante que ele diz o seguinte, né? Que a coroa da justiça não é só para ele, mas é para todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. E no outro texto, que é o de Gálatas, ele fala, quem não ama, seja anátema. Aliás, no próprio Coríntios, né? No próprio Coríntios. 16. A coroa é para quem ama a vinda do Senhor Jesus. E quem não ama, seja anátema. Maranata, né? O Senhor vem. Mas olha aqui. Pois não, pastor. Kleber, desculpa por aí. Favor, por favor. Eu queria falar uma coisa aqui para eu não esquecer. É o seguinte. Todos nós temos combate. Todos nós temos combate. O combate, ele existe naturalmente. Paulo vivia os combates dele antes da conversão. Você vive, eu vivo. Todos nós temos combate. Mas aqui ele está dizendo que esse combate é bom. Diferente. Então, combate existe. Agora, você quer que o combate seja bom? Sirva ao Senhor. Aí o combate é bom. Porque bom é só ele, né? Porque é o Senhor que dá a vitória. Em todo combate, Paulo teve a vitória do Senhor. Em todas as guerras, Davi venceu no Senhor. Então, a vitória é do Senhor. Então, o combate é bom porque o Senhor está próximo, está conosco, né? E o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 15, diz assim: procura
apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você que tem casa, que está nos ouvindo, você sabe manejar bem a palavra da verdade. Você tem se apresentado diante de Deus como obreiro aprovado, né? E ele vai falando muitas coisas aqui. No verso 22, assim: foge dos seus desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, né? Rejeita as questões loucas e sem instruções. E aqui nós voltamos aqui quando ele fala, 2 Timóteo 4:4, quando ele fala assim: desvie o seu ouvido das fábulas, das historinhas, mas prenda-se à doutrina, aprenda a manejar bem a palavra da verdade, porque ela é luz para o seu caminho. É isso que está falando, não ficando dando ouvidos, né? Foi isso que aconteceu lá com os irmãos de Tessalônica, quando aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo fala assim: olha, que vocês não sejam influenciados facilmente no vosso entendimento, na vossa mente, que vocês não desviem, que vocês não, que qualquer historinha na internet, qualquer falatório de alguém vá desviar você desse caminho. Mas para isso você tem que ter uma doutrina, você tem que estar baseado na doutrina, que é tão importante nos nossos dias agora, pastores, não é verdade? Exatamente. O Paulo está aqui, ele está se despedindo e está falando de doutrina, né? Sim. É a fé, é a vinda do Senhor, salvação. Aqui. Glória a Jesus. Muito bem, 7h10. Eu vou colocar um louvor, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Antes, eu não estava sabendo, não sei se os pastores estavam sabendo, recebi essa informação agora aqui. Na última quinta-feira, o pastor Paulo Cosmo, ele passou mal. Ele tá na lista aqui para orar por ele. Estava internado no CIAS, né? Que é a Unimed aqui. Poxa, eu tive lá um quadro com úlcera duodenal, né? Ele vai passar por mais alguns exames hoje e vamos orar ao Senhor, né? Para que o Senhor dê uma vitória a ele. Pois não, pastor? Necessidade de oração pela nossa irmã Fernanda, esposa do Adriano Delarker. Pastor Adriano, isso, ela está internada no CIAS também, até estivemos lá, eu e o Fernando ontem. Carece da nossa intercessão, né? A necessidade muito, muito urgente dela, necessidade muito grande. Estamos orando por ela também. Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa irmã Lina Brito, lá de Guarapari, né? Ela disse assim: Kleber, hoje é aniversário da minha irmã e amiga, irmã Zimar, tá bom? Aqui em Nova Guarapari. O combate é bom porque esse combate é por uma causa maior, a salvação, é isso mesmo. Ô Kleber. Pois não, querido. Pastor Daniel, que já esteve aqui com a gente também, lá de Una. Pastor Daniel. Sim, ele vai fazer uma cirurgia hoje, tá bem? Ele esteve lá na igreja ontem e ele vai fazer uma cirurgia hoje e a gente pede aos irmãos que estejam orando pela cirurgia dele hoje. Se eu não me engano, será às 13 horas a cirurgia dele. Pastor Daniel. Daniel. Tem o Éder também da nossa igreja, o irmão Éder. Sim, vai passar por uma cirurgia de safena, né? Orar tá por ele internado também. lá no hospital evangélico. E hoje também ele vai passar por essa cirurgia que é bem delicada, né? Orar pelo irmão Marcelo Marinho, que nesse momento, agora 7h11, está indo para o centro cirúrgico, uma cirurgia delicada. Irmão Marcelo Marinho, ele é aqui de Barcelona 4, na Serra, na Grande Vitória. Vamos orar pelo nosso irmão Marcelo Marinho, está entrando no centro cirúrgico agora nesse momento. Só dar uma bênção ao nosso querido irmão. E claro, mandar um abraço aqui ao pastor Paulo Cosmo, tá lá ouvindo a gente. Um abraço, Paulo. Estamos orando por você, hein, Paulo? E ele, Amém. E ele não esquece, assim, forte abraço ao pastor Edson e aos pastores da bancada e a você aí, Cleber. Tô ouvindo vocês aqui. Tá bom, Amém. querido? Meu amigo. Melhoras aí, pastor Paulo Cosmo. Estamos orando pelo senhor. Tá bom, querido? Vamos ouvir um louvor? Que fala dessa última esperança. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Bom Dia Manaim. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu querido Dr. José Roberto, o cardiologista, tá ouvindo a gente. Obrigado, doutor José Roberto, por essa audiência qualificada, hein? Muito obrigado aí. Esses dias estive lá no consultório do Dr. José Roberto. Gente da melhor qualidade. Tem que voltar para minha revisão. Que lembrança boa aí agora, hein? Ainda mais que tá chegando o tempo da partida, né? Zé Roberto. Partir bem, né? Meus queridos, olha, o nosso irmão Éder Gonçalves Figueiredo, ele vai passar por uma cirurgia no Hospital Evangélico aqui em Vila Velha. E está precisando de doação de sangue, tá bom?
Então você que mora aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, Cariacica, Viana, Serra, Vila Velha, Guarapari, se você é doador de sangue, se você quer ser um doador de sangue, por favor, é só você ir até o Hemóis, aqui em Vitória, tá bom? O Hemóis fica ali na Avenida Leitão da Silva, próximo ao Hospital da Med Senior. Pra quem sabe que mora aqui em Vitória é facinho, fica ali atrás do supermercado Carone, né? Perfeito. Atrás do Hospital Med Senior. Facinho, você vai ver um hospital grandão, verde assim, Med Senior. Pronto, tá ali do lado, tá certo? O estacionamento é gratuito e você vai chegar lá e você vai doar eu quero doar sangue em nome de Éder Gonçalves de Figueiredo. Qualquer tipo de sangue, A positivo, AB, O positivo, O negativo, qualquer tipo de sangue, tá bom? Você vai estar ajudando o nosso querido irmão. Mais informações você pode ligar, anote o telefone se você quiser ligar. 3089 6000, facinho. 3089 6000, tá bom? Você pode doar sangue de 7 da manhã às 5 horas da tarde, tá certo? Tá bom? Vou repetir o nome do irmão aqui, Éder Gonçalves de Figueiredo. Então você vai fazer essa doação, você vai estar ajudando o nosso irmão ali e também ajudando outras pessoas que vão se beneficiar com o sangue que você vai doar. Deixa eu mandar aqui um abraço. Sim, o irmão Antônio Carlos, assim, Kleber, eu sou Antônio Carlos, aqui de Penedo, em Alagoas. Nos comentários do pastor Aníbal, ele falou algo muito interessante. A graça de Deus é derramada sobre nós aqui na terra. Ou seja, as revelações nos faz caminhar seguros aqui também, mas a fé, ela voltará para o céu. O crente servo que guarda o Espírito Santo em sua vida subirá com o Espírito Santo. É exatamente Amém. Isso. É exatamente isso. Um abraço, meu querido irmão. Tem uma irmã. A irmã, cadê a irmã aqui? Meu Deus, são tantas mensagens. Agora sim. Quero mandar um abraço porque aniversário de casamento do pastor Sidney e a irmã Simone, lá de Mirabela. Mirabela é Bahia, né? 29 anos de casados, né? E a irmã Dorinha de São Paulo fez aniversário final de semana passado agora, né? Ela teve a primeira experiência com o Senhor em um culto em Mirabela. Ela estava passeando, visitou a igreja e teve uma experiência com o Senhor. E já chegou em São Paulo e foi para nossa igreja Cristã Maranata, e está firme na rocha. Oi, irmã Dorinha, obrigado, um grande abraço, parabéns pelo aniversário da senhora, tá bom? Grande abraço aí para a senhora em São Paulo. E um abraço aqui o nosso querido Rodrigo e a irmã Fátima, que estão lá em Garanhuns, em Pernambuco, e diz assim: Kleber, a palavra de Deus é nosso manual de vida, não podemos nos apartar dela em momento nenhum, pois venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. A palavra, ou seja, sem a orientação da palavra, nenhum de nós resistiremos a nenhum combate, pois a palavra aberta todo o tempo é a boca de Deus sempre falando conosco. É isso mesmo. Muito obrigado, irmão Rodrigo e a nossa irmã Fátima, lá de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço ao nosso querido diácono Anderson, que tá lá em Santa Teresa. E ele diz assim: Kleber, na vida de Paulo não faltou a ação da Trindade, né? O Pai, o amor, que é o Filho, e a fortaleza, que é o Espírito Santo. Isso mesmo. Deus abençoe nosso querido diácono Anderson, tá lá em Santa Teresa. Um abraço, isso aí é especial, hein? Subiu na vida, né? Montanhas de Santa Teresa. Santa Teresa. Grande abraço. Nosso Deus abençoe, meu irmão. O Anderson, a irmã Nice, a Bela, que é filho do Isaac, 220, o Isaac. Um abraço à irmã Rosilene Bragato Fraga, Jardim da Penha 1. Jardim da Penha 1 é o pastor Júlio César, né? Pastor Júlio César. Ela disse assim: Kleber, o apóstolo Paulo é um abençoado exemplo da vida cristã, uma eterna batalha entre o certo e o errado, né? A porta larga, a porta estreita, mas ele seguiu com confiança e obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus sem temer mal algum. É verdade. Paulo, ele permaneceu crendo ali, ele teve um encontro verdadeiro e real com o Senhor Jesus. Deixa eu agradecer aqui a irmã Doroteia Miller Kluck, em Toledo do Paraná, sempre nos auxiliando aqui. Um abraço à irmã Rita Patrícia Moreira, lá de Jupi, Pernambuco. E também, enfim, muitos irmãos que estão mandando mensagens aqui e a gente vai falando aqui gradativamente. 7h28, deixa eu me despedir aqui dos pastores. É o nosso ponto de corte aqui. Eu vou me despedir dos pastores, depois a gente volta para mandar os abraços aqui para as igrejas. Deixa eu agradecer ao pastor Edson Souza. Edson conhece? Souza também, que está aqui conosco, lá de Gaivotas 1. Pastor Wallace Roseste, aqui de Coqueiral, Itaparica 1.
pastor Ricardo Cássia, ali de Bairro de Fátima, não é isso, pastor? Bairro de Fátima, né? E é Bairro de Fátima, Jardim, município de Serra, né? Isso. Bairro de Fátima 2. E também o pastor Aníbal Neri, Jardim da Penha 3. Aqui em Vitória. Vou pedir o pastor pastor Ricardo Cássia que esteja orando após a vinheta. E assim nós estaremos encerrando o nosso pós-madrugada para o YouTube e nós retornaremos para dar sequência aqui e mandando os abraços para as igrejas. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Deus eterno, nós glorificamos o teu nome por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E nesta manhã temos motivos especiais para glorificar a Ti, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Aleluia. Nos visitou nesta manhã. E lembramos aqui daqueles irmãos que estão completando mais um ano de vida, estão fazendo aniversário. O Senhor possa abençoar a todos, em especial, lembramos aqui da irmã Zilá, de Nova Guarapari, que a tua boa mão continue sobre ela neste novo ano de vida. Da irmã Lúcia Helena, também de Gaivotas 2, aqui de Vila Velha. Que a tua graça permaneça sobre a vida da irmã Lúcia. Senhor, lembramos aqui do pastor Sidney, da irmã Simone, que completam mais um ano de casamento. Que a tua boa mão continue sobre esta união, renovando ali os votos, mas principalmente de fidelidade a Ti. Lembramos da irmã Dorinha, de São Paulo, que também faz aniversário. Senhor, nos alegramos com estes irmãos e com muitos aqui que não foram mencionados, mas que nesta data estão completando mais um ano de vida na Tua presença, mas de uma forma especial. Também lembramos e oramos por aqueles que precisam de uma bênção na saúde, Senhor. Por aqueles que estão precisando do socorro do Senhor. Senhor, e como foi aqui mencionado nesta madrugada, que a tua boa mão esteja sobre a vida do irmão Éder, de Coqueiral 1, aqui em Vila Velha, que vai passar por uma cirurgia de safena. Senhor, cuida dele, dê uma bênção ali. Lembramos da irmã Solange e do irmão Luiz Cláudio também, aqui que está em recuperação de cirurgia no cérebro. Senhor, cuida desses irmãos. Intercedemos em favor da irmã Fernanda, esposa do pastor Adriano Elarqué, nosso companheiro aqui da madrugada. Senhor, abençoa a irmã Fernanda que está ali naquela UTI. Senhor, que não falte ali o recurso da eternidade. Envia os teus anjos ali para estar com a tua serva e também abençoar o teu ungido neste momento, ó Pai. Lembramos da irmã Jacicena, que sente dores nos ossos e que precisa de uma bênção de forma especial na sua saúde. Senhor, oramos em favor do irmão Alaí, que congrega na igreja de Bento Ferreira, município de Vitória, que o Senhor continue operando na saúde dele, cuidando dele. Intercedemos aqui em favor da irmã Nelly Rabeiro e da irmã Marise Pinheiro, ó Pai, que congregam na igreja de Jardim da Penha, em Vitória. Meu Pai, cuida da saúde das tuas servas, que a operação do teu Espírito Santo continue sobre a vida das tuas servas. Intercedemos de uma forma especial pela vida da Helena, Senhor, uma criança de 4 anos, aqui de Vitória, e que está enfrentando, ó Pai, um câncer. Meu Pai, mas precisamos de um milagre. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Amém. Abençoa a Helena, meu Pai. Abençoa o irmão Ranilton de Portugal, que também precisa de uma intervenção do Senhor na saúde dele. Amém. Lembramos aqui da irmã Joanice, ali de Ibirapuã, Bahia, nossa querida irmã Joanice. Opera na saúde dela, meu Pai. Conceda a bênção do Senhor sobre ela. Intercedemos pela irmã Jeane, a igreja de Bairro de Fátima 2, que também se encontra internada num tratamento de saúde. Meu Pai, cuida da tua filha. Opera ali um milagre do Senhor na vida dela e também da família, em especial na vida da mãe, ó Pai, da irmã Antônia. Conceda a saúde e uma bênção para a família. Intercedemos, meu Pai, em favor da saúde do pastor Edim José Vital, que é de Teixeira de Freitas, Bahia, mas faz o tratamento de um câncer em São Paulo. Meu Pai, abençoa o teu ungido e sustenta a saúde dele neste tratamento. Lembramos do pastor Manuel Bento,
que também está enfrentando problemas de saúde. Cuida do teu ungido, Senhor. Intercedemos aqui pelo Alisson, que também sofreu um AVC e está entubado. Um jovem de Recife, Pernambuco. Abençoe. Meu Pai, opera uma bênção em favor da vida do Alisson, do jovem que serve ao Senhor. Intercedemos aqui pela Benaia, uma criança de 3 anos, que foi aqui citada nesta madrugada. Está internado e precisa de uma bênção, meu Pai, em relação a um diagnóstico preciso para que ela possa iniciar um tratamento de saúde. Abençoa, assim, esta criança, Benaia. Abençoa também a Zara, uma criança de 30 dias que mora em Londres, na Inglaterra. Está internada, filha da nossa irmã Nicole. Meu Pai, abençoa esta criança. Tome em teus braços, meu Pai, também a vida da Zara. Intercedemos aqui pelo nosso companheiro aqui de madrugada, o pastor Paulo Cosmo, que também nos acompanha. Abençoa. Está internado em um tratamento de saúde, meu Pai. O diagnóstico foi ali feito, é uma úlcera do adenal, mas pedimos que a mão do Senhor continue sobre ele para dar uma bênção na recuperação plena da saúde dele. Abençoa, meu Pai. Suplicamos uma bênção pela vida da Daniele, que fará uma cirurgia agora por volta das 13 horas. Cuida, meu Pai, ou melhor, do irmão do pastor Daniel, que fará uma cirurgia. Cuida do teu ungido, Senhor, dê uma vitória a ele. Pedimos também pelo pastor Marcelo Marinho, de Barcelona, município de Serra, que também precisa de uma bênção na saúde. Pela nossa irmã Cleuzinha, esposa do pastor Tarcísio. Senhor, opera na vida da tua serva, na vida do teu ungido, que a tua destra de poder, que a tua boa mão esteja sobre a vida da irmã Cleuzinha neste momento, meu Pai, em que padece desta enfermidade. Intercedemos aqui, ó Pai, por todos esses irmãos que foram citados, mas muitos outros que também ainda não foram citados, mas que o Senhor, como um Deus onisciente, onipotente e onipresente, cuida da vida do teu rebanho, meu Pai, dos teus servos. Aceita sim este período, é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém.